Tranquilo. Vamos lá então. Então, iniciando. Então a ideia é justamente a gente fazer um comparativo de alguns tipos de computadores, falar um pouquinho de algoritmo, falar um pouquinho disso, para que a gente entenda quais são essas diferenças, né? Então a gente vai acabar dividindo aí nesses 7 tópicos, tá? Né? Então, claro, os objetivos e a importância de tudo isso, os tipos de computador, algumas marcas e modelos, a gente vai acabar falando das principais, acabam pegando, se eu não estou enganado, acho que todos que vocês têm, depois nós vamos até lembrar quais que vocês têm, né? Algumas explicações, né? A diferença de explicações técnicas e algoritmos, né? E também o que a gente chama de usabilidade, que uns são mais fáceis que outros, os menus que a gente tem, e depois uma ideia geral do que a gente pode concluir a respeito de cada um deles, tá? Então, primeiro, quando todos vocês fizeram lá o curso de básico de vocês, deixa eu até lembrar aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho, o Paulão fez todos os cursos comigo, o Felipe fez Dive Master, o Gustavão fez todos os cursos comigo também. O Leandro, acho que o Leandro não chegou a fazer curso, acho que o Leandro foi o único que não fez nenhum curso comigo, e o Tusa fez agora o Nitrox, acho que é isso. Mas por que eu digo isso? Principalmente no caso específico do quem fez o curso de Open comigo, eu ainda faço questão de explicar, né, dar aula de tabela no curso de básico, né? Eu faço isso para que a gente entenda de onde vêm os algoritmos dos computadores, mas é claro, né, pessoal, que sem dúvida alguma, como todos vocês têm computadores, não precisamos nem falar a facilidade que isso representa, né? É mais ou menos aquela comparação que poderia fazer de uma tabuada, né? A gente aprende a tabuada lá no primário, mas efetivamente a gente acaba depois usando calculador, esse tipo de coisa, mas nada melhor que a gente saber da onde vem tudo isso, né? Então uma das coisas que o pessoal acaba muitas vezes errando, na minha opinião, o pessoal acaba usando muitas vezes o computador apenas como um profundímetro, né? Então, assim, claro, ele tem essa função também, né? Mas a gente lembra, né? Quando a gente viu aqui a tabela, toda a tabela é o cruzamento de tempo com profundidade, né? E esse tempo com profundidade que vai dar os nossos limites não descompressivos, né? Então, efetivamente, eu brinco que muitas vezes a pessoa tem o computador, não sabe usar, né? Porque o brasileiro tem aquele hábito ruim, na minha opinião, de não ler manual. Então o cara acaba muitas vezes não sabendo usar. Por vezes a gente vê gente no barco que você pergunta para o cara onde que é o limite não descompressivo do computador, o cara não sabe nem dizer onde é isso, né? Que seriam efetivamente, acaba sendo efetivamente o dado mais importante que esse computador tem, né? Porque profundidade de tempo, eu poderia estar com o Bottom Time, um daqueles relógios antigos da Aqualand, da Citizen, do modelo Aqualand, que isso eu conseguiria simplesmente mostrar. E o que interessa mesmo é esse cálculo, né? Mas ele acaba, então, tendo, claro, esse monitoramento de profundidade, toda a gestão de tempo, não tenho o que dizer, o cruzamento dessas duas coisas, o algoritmo que roda, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, ele acaba dando o limite não descompressivo, né? E também ajudando nessas subidas aí, porque eles têm alarmes de subida, para que a gente não suba rápido, e também acaba nos ajudando, ou seja, numa parada de segurança, ou eventualmente, se fizer alguma besteira muito grande, numa parada de descompressão, né? Então, basicamente, de uma maneira muito simples, a gente acaba tendo, a grande maioria dos computadores, a gente acaba usando eles para mergulho recreativo, né? E outros para mergulho técnico. Existem normalmente, principalmente os novos de mergulho técnico, eles acabam tendo uma função que você consegue, pelo menos da Shearwater são assim, você consegue simplificar a tela dele para transformá-lo num computador recreativo. Então você consegue fazer essas duas coisas. Obviamente o contrário não é válido, você não consegue pegar um recreativo e transformá-lo num mergulho técnico, né? Entrando um pouco aí no mergulho técnico, o que você consegue fazer com o recreativo é fazer algo que a gente transforma ele simplesmente num cronômetro com profundímetro,
e aí de posse do planejamento de mergulho, né, a gente leva esse planejamento escrito, aí eu consigo controlar profundidades e tempos e fazer o que a gente chama de runtime. Aí eu consigo seguir o planejamento do meu mergulho usando esse computador como um bottom time, por exemplo. Mas hoje pela facilidade e a grande número de computadores de mergulho técnico existem, acaba sendo até mais fácil realmente você ter um computador de mergulho técnico. Claro, né, pessoal, que quando a gente começa, praticamente a gente vai falar isso daqui a uns 2 slides, mas considerando níveis de experiência, a gente pode começar com os computadores mais simples mesmo, porque qualquer um deles hoje eu posso afirmar isso, computadores novos, todos, sem exceção, tem pelo menos uma mistura que contempla nitrox. Isso acaba sendo importante. Em geral, eles têm até 3 misturas, né? Então, lembrando mais ou menos aí de vocês, né? Deixa eu ver, o Gustavo tem um Damares e um PUC, o Tusa tem um PUC também. Qual que é o teu, Leandro? Eu não lembro o teu modelo do teu computador. O teu é um Sunto? Não, o Sonic Vel, mas o seu tem, acho que o teu tem uma, acho que ele tem uma mistura só. O Paulão tem, se eu não me engano, fala. Mas vamos falar dele logo mais. Então agora tá chique, Então, por exemplo, Gustavo, você comprou com sensor ou sem sensor, o Gustavo? Com sensor. Ixi, aí tá chique. Aí é legal que a gente vai ter a oportunidade de mergulhar junto aí, espero que antes, mas no mais tardar em novembro, e aí nós vamos dar uma olhada que aí fica, você vai ver o tipo de gráfico de consumo que ele dá. Eu não vou nem, quando a gente vai falar isso daqui a uns 3, 4 slides, a gente chega lá, mas coisa fina, legal, parabéns, bela máquina mesmo, né? E aí a gente acaba então, o que acaba acontecendo sobretudo no mercado americano, né? Hoje grande parte, existem algumas certificadoras que nem dão mais curso de tabela já faz muito tempo. A PAD, ela deixa dar o curso de Open com ou sem tabela, tá? Mas tem outras que nem tabela usam mais. Agora, a diferença é a seguinte, né? Quando a gente está no mercado americano, o cara pega um computador de entrada, sei lá, por 250, 300 dólares, né? O que infelizmente não é a nossa realidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente começa a partir aí de uns R$2.500 mais ou menos, né? Às vezes acontece de conseguir comprar um usado, fica mais barato, mas agora é um negócio que, de uma forma geral, quando eu comecei a mergulhar, era muito caro e era mais raro, né? Os computadores acabam sendo caros e tinha poucas opções, né? E hoje acaba sendo mais fácil, então assim, muitas vezes a pessoa acaba comprando um computador antes mesmo de comprar um colete ou um regulador, tal. Então às vezes o cara compra a roupa, por vezes o cara compra o computador até mesmo antes da roupa, né? Tanto que não foi surpresa que esse acabou sendo até o item mais votado lá na nossa enquete, né? Então aí a gente vai justamente ter um pouquinho dessas diferenças aí para que a gente tenha uma ideia do que seria mais adequado a cada caso, tá? Pessoal, por favor, qualquer coisa que vocês queiram falar, interrompam aí e podem dizer, tá? Porque a ideia é justamente a gente trocar uma ideia aqui, tá? Bom, basicamente a gente poderia separar em 3 grupos, né? Acabei antecipando um pouco isso anteriormente, mas o primeiro não seria exatamente um computador, né? Seria um bottom timer, né? Onde ele acaba fazendo simplesmente a marcação de profundidade e tempo, tá? Então, o que acontece? O Vatec, a Scubapo tinham esse, agora que eu vi que está escrito modelo errado, depois eu vou trocar. Eles tinham esses tipos de modelo, só que hoje, para vocês terem uma ideia, um equipamento desse está quase o preço do computador de entrada. Às vezes dá uma diferença de 300, 400 reais, ou seja, bota um pouquinho de dinheiro a mais e voa efetivamente para um computador, né, que mesmo que seja um computador de entrada. O segundo grupo, né, o primeiro grupo de computador, o segundo grupo aqui no slide, computadores de mergulho, né, recreativo, né? Aí, claro, esse aqui eu já consigo aí, em geral,
2 ou 3, em geral 3 misturas de nitrox, né? Então esse daqui é o que praticamente todos vocês têm aí, resolve muitíssimo bem, né? E aí os computadores de mergulho técnico, esse que o Gustavo acabou de falar, ele vai ter inclusive uma foto daqui a alguns slides, é um dos computadores que tem isso daí, ele consegue até, eu não lembro se ele consegue a customização de algoritmo, mas ele tem misturas de trimix e também acabam tendo uma série de coisas para mergulho descompressivo, mas também tem um módulo, aquilo que eu disse, né? Você consegue transformá-lo num computador de mergulho recreativo. Então isso acaba sendo bem legal, esse tipo de função, tá? Então, né, de uma forma geral, a gente acaba tendo os de entrada, acabam sendo aqueles modos de entrada bem simples, né? Acabam tendo, de uma forma geral, esses três parâmetros, né, de profundidade e tempo e limite não descompressivo. E aí depende, alguns na primeira tela mesmo também mostram temperatura, senão você tem que apertar algum botão para chegar à temperatura e alguma função a mais aí. Todos eles acabam tendo planejamento, você consegue saber quanto tempo você pode fazer no segundo mergulho de acordo com o nitrogênio residual que você tem no primeiro, né? Seja ele no nitrox, ou seja ele em qualquer outro gás que você tenha. E você acaba também tendo alguns computadores que eles têm já uma entrada de um cabo óptico para que você use com o rebreather, tá? Todos vocês já viram o que é rebreather, sabem o que é rebreather, pelo menos tem uma noção do que é isso? Alguém quer que a gente entre nisso? Ou isso a gente deixa para uma outra ocasião? Vou tocar então. Tá? Então isso aqui a gente pode até fazer uma apresentação específica disso, tá? A gente tem aí, olha, devem ter folgado aí umas 15 marcas diferentes, tá? Umas 15 marcas diferentes. Mas de qualquer forma eu acabei listando essas 5 que acabam sendo as principais que a gente acaba vendo, sobretudo são comercializados no Brasil, né? Então, acabam sendo os computadores de entrada, de uma forma geral, da Cresce e da Mares, né? Principalmente esses tipos de modelo aqui, onde é o cristal líquido, daquele cristal líquido antigo. Então, isso aqui torna o computador bem mais barato. E aí a gente começa aqui, nesses outros 3 aqui, a gente observa um visor semelhante ao LCD de celular, né? Então acaba tendo um contraste maior. E em virtude dessas telas a gente acaba tendo uma visibilidade bem melhor, mas também o preço deles acaba subindo. Esse número 4 aqui, é o MK2, o Gustavo comprou o MK3, que é já o sucessor desse daqui. Aqui é um computador excelente, a Garmin ela acabou entrando forte nisso daí, acho que para quem mexe com o negócio de corrida, etc., sabem que os relógios de esporte delas são realmente bem difundidos, e eles entraram bastante forte nesse negócio de computador. Então são máquinas realmente bastante interessantes, né? Eu particularmente, pela escola, eu sou revendedor Cresce, Mares e da Shearwater, né? Número 1, número 2 e número 5. E eu acabo gostando bastante dos da Shearwater pela facilidade que você tem de customização, etc. O próprio Felipe comprou um desse daqui. Esse aqui é um Perdix 2, tá? Ele comprou um igual a esse daqui, que também dá bastante condição de você ter tanto a função técnica quanto a função de mergulho recreativo. Então, conforme a gente falou, as misturas de nitrox, assim, hoje todo computador do mercado acaba tendo isso, tá? Então, assim, ele consegue ao menos uma mistura entre 22% a 100%, né? Todos eles têm isso, quando não tem 2 ou 3, tá? Alguns computadores mais simples, eles, né? Até uma coisa para lembrar que algum de vocês não fez o curso de nitrox até hoje? Ah, você não fez, né, Leandro? Tá. Então aí eu vou só dar uma geral aqui, também não adianta a gente entrar muito,
Mas basicamente, uma das coisas quando a gente faz o curso de nitrox, o principal número, o número mais importante que tem seria a pressão parcial de oxigênio de 1,4. O curso ele é praticamente todo baseado nessa constante aí, tá? Então, alguns conteúdos mais simples já chegam com isso setado, tá? E você não consegue mexer. Agora, a grande maioria você consegue mexer isso de 1,0 a 1,6, que seria a pressão máxima, a pressão parcial máxima de contingência, e às vezes ou vai de 0,1 e 0,1, né, 1,1, 1,2 até 1,6, ou por vezes até com 0,05. Você consegue 1,05, 1,1, 1,15 e assim por diante. Quando você fizer o teu curso de nitrox, né, quando você voltar da Itália, vou ver se te desenrola isso, já era para a gente ter feito. Eu fiz com o Tusa agora nessa última viagem que a gente fez, aí a gente pega e vai ficar muito mais claro isso. Mas a boa notícia é que o teu computador já faz isso, tá? Então você aí pode ficar tranquilo que não tem muito problema, que ele vai estar preparado para esse tipo de coisa, né? E aí, falando um pouco de algoritmo, alguns, tanto o Garmin quanto o Shearwater, eles permitem a customização, e alguns até permitem que você tenha até mais de um algoritmo, né? O Shearwater você pode comprar um segundo e até um terceiro algoritmo para que você troque de algoritmo, tá? Nós vamos falar de algoritmo daqui a pouquinho, um pouco mais, tá? Aí, pessoal, aquilo que a gente disse, né? Isso aqui acaba sendo uma questão de gosto, mas eu brinco que parece aquela história a gente pode fazer um paralelo. O carro mecânico, quando a gente dirige, ele é legal, assim, principalmente, vou falar mais em trânsito. Eu sei que eu tenho aqui o Leandro, que gosta bastante de carro, e se eu falar que o câmbio mecânico é ruim, ele vai brigar comigo. Não é questão de ser ruim, mas claro que na hora que você mora numa cidade como São Paulo, e você dirige bastante, na hora que você está com um câmbio automático, você não quer nunca mais ver uma embreagem na vida, né? Então aqui, na hora que você pega um display colorido, principalmente aqui, deixa eu ver, aqui eu vou falar para vocês, juntar, tá aqui o pessoal da velha guarda, esse grupo aqui, se juntar a idade da galera aqui, então vai dar bastante tempo de vida aqui. Eu tô agora com 52, cara, já começa a dar aquela vista cansada. Então, assim, quanto mais contraste tiver, e às vezes o tamanho do display acaba ajudando bastante, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar os números, né? Então, assim, um display colorido, ele acaba dando esse contraste melhor, você consegue regular o brilho, etc, né? Então acaba sendo interessante. Hoje eu acho que é uma tendência natural acabar indo para esse tipo do como aconteceu, talvez aí que aconteceu com o celular, etc. A única coisa que hoje todos os celulares acabam tendo tela colorida, porque são todos do smartphone, mas já teve aquelas telas mais simples, né? E a única coisa que ocorre é que, claro, que os computadores de entrada, eles vão ter esses LCDs monocromáticos, né? Acabam sendo mais baratos a fabricação disso daí, né? Outra coisa bastante interessante, né? A gente tinha, numa primeira fase, computadores onde eu precisaria entrar nas funções dele para que eu visse o meu logbook. Depois nós tivemos aí uma fase que os da Cresce e da Maris têm isso, alguns da Assunto também, onde eu compro uma interface USB, onde eu consigo baixar os dados desse logbook, baixar esses dados para um notebook, por exemplo, porque eu já tenho um aplicativo que eu vou usar isso. E os mais novos hoje já tem toda uma transferência para o Bluetooth. Aí quebra um galho, você acaba o mergulho no barco, pode conectar o seu smartphone e já passa direto. A única coisa que você vai fazer é simplesmente escrever o nome do ponto onde você mergulhou. Nesse caso aqui, hoje eu tenho praticamente certeza que é uma exclusividade da Garmin, que é a facilidade de GPS, né? Então, como eles têm
essa expertise dos smartwatches, etc., o da Garmin acaba sendo um negócio interessante. Por exemplo, o Gustavo vai agora em novembro, vai para Rivera Riedo, então todos os mergulhos que a gente for fazer lá, o computador vai marcar o ponto de entrada de GPS na hora que a gente afundar e no momento em que a gente sair. Então ele consegue, inclusive, até pelo mapa que vai ter no celular, ele consegue saber até a distância de qual distância em metros, ou quem sabe, depende da corrente, até em quilômetros, de onde ele entrou para onde ele saiu. Isso só a Garmin tem, né? Então acaba sendo uma outra função interessante. Então, para efeito de logbook, ele vai jogar no aplicativo dele, ele joga um mapinha que consegue colocar isso daí. Então acaba sendo uma função bastante interessante. Obviamente o GPS ele tem uma limitação, passou de 1 metro de profundidade, ou às vezes até menos, afundou, o GPS não pega mais, tá? Não pega mais, mas esse computador ele tem uma outra função interessante. Ele tem uma função de uma transmissão por baixa frequência, que você consegue, tendo outros, vamos dizer que nós todos tivéssemos o mesmo computador que ele e as antenas também, a gente conseguia configurar as antenas um do outro, a gente conseguia até uma certa distância, conseguia até enxergar quanto que cada um de nós teria de ar. Isso aí, o pessoal jogou, isso é justamente na versão 3 da Garmin, tem isso. Acaba sendo um negócio que os caras inventaram para, por exemplo, um instrutor de mergulho estar com seus aluninhos e conseguir verificar se nenhum aluninho está passando dos limites, tá? Então é uma função interessante, mas é aquela só, todo mundo tem que ter a mesma marca e todos têm que ter transmissores, né? Então, de qualquer forma, existe isso daí. Você vê como que chega a tecnologia, tá nesse nível, tá, né? Baterias, pessoal. Basicamente, a parte de vocês acabam tendo aqueles computadores com aquelas baterias tipo moeda, né? Aquelas baterias CR2032, CR2430, 2450, que acabam sendo normais. Até aqui eu até brinco, né? O Tusa outro dia ele me mostrou, de repente a gente até vê se compartilha a tela aí, eu até mostro um computador que ele me mostrou uma vez, ele tinha um computador antigo, ele tinha um Aladdin, né? Tinha aquele. E esse. Oi. Calma aí, só que aí preciso. Não, a gente pega no final, é que aí precisa pegar. Aí precisa. Deixa eu ver. Aí você tá mostrando Você pode pegar. Não, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. É que eu não sei se você mostrou na tela, eu não consegui ver, cara. Ah, tá, não, tranquilo. Então você tá mostrando aí. Então, ele tem essa relíquia aí, né? Acaba sendo interessante esse computador, pra vocês terem uma ideia. Eu estava até conversando com ele outro dia. Isso era uma loucura, porque para trocar a bateria desse computador, ele tinha que mandar para os Estados Unidos, porque ele era todo selado. E aí o Tusa fez um rolo aí. Depois, quer falar um pouco do rolo que você fez para trocar a bateria no Brasil, Tusa? Fala um pouquinho para eu descansar um pouco aqui. A primeira vez eu tive que mandar para a Suíça. Gastei uma nota lá na época, né? Que eu não tinha dinheiro. Fui para a Suíça, trocar a bateria. Aí voltando para a bateria dele, também diminuiu o nível de mergulho, se tinha acabado de começar a surfar e parei de mergulhar. Eu ia para a Brumas, acabava ali usando. Aí resolvi comprar uma mais curta que a primeira coisa que eu fui procurar foi estava fácil de ser para Sim, sim. Aí eu resolvi ir no banheiro, uma vez no chinelinho lá na nossa bagagem. Arrumei uma bateria semelhante à que tinha, abri, trouxe para ele, comprei uma no mineral, não tem problema de mandar. Aí, passou a fazer aquela conversa.
Cara, agora é aquilo que eu brinquei com você quando a gente se encontrou, né? O não você já tem, cara. Você já fez uma vez, tenta fazer de novo, até fiquei curioso nisso daí, cara. Porque agora você vê, voltando a essa história da bateria, né? Vocês veem como que era loucura, né, pessoal? Os bottom times da Uvatec ou da Scubapro eram assim também. Eles vinham com uma bateria, duravam, como ele tinha um baixo consumo, duravam às vezes 15 anos a bateria. E o cara, só que ele era blindado, cara. Uma vez acabada a bateria, simplesmente você jogava fora, não tinha, ele era descartável, né? Então hoje, como ele disse aí, né? Hoje os computadores acabam tendo essa facilidade de uma troca, você tira essa bateria até com uma moeda, né? Mas isso é uma coisa importante, que às vezes o pessoal, eu já vi gente queimar circuito porque acaba sendo um equipamento muito sensível, né? Então às vezes um pouco da eletricidade estática da mão, você pode queimar o circuito do computador, então tomar cuidado com esse tipo de coisa. O ideal seria realmente mandar trocar a bateria, né? Eu aí no final do ano passado eu acabei até adquirindo, eu tenho hoje aquela máquina de teste, então hoje quando eu troco a bateria pro pessoal eu consigo entregar, eu faço um filme do computador mergulhando aí a 30 metros tal, voltando, então é legal que a gente consegue fazer um teste, que a gente pressuriza ele numa câmera na parte de ar da câmera, tá? Então eu pressurizo, afundo ele na água, então ele está com a pressão positiva interior, né, dele, e aí na hora que eu tiro essa pressão, caso a vedação não esteja legal, ele vai soltar bolhas, né? Porque que vai acontecer? Aquele ar de dentro do computador, ele vai sair do computador, então ele faz a medida ao contrário, então então você não tem o perigo de inundá-lo na máquina, né? É como se já tivesse da pressão superior para a pressão inferior, você consegue fazer esse tipo de teste. Então acaba sendo importante para não ter problema de fazer besteira, né? Agora, outra coisa que a gente vê, alguns computadores aí, por exemplo, aquele Shearwater que eu mostrei para vocês, aquele quadradinho, o grande barato dele é que ele usa uma bateria AA, uma pilha pequena, Então é uma pilha que a gente brinca, você compra na padaria a pilha, né? Claro, você usando uma alcalina acaba sendo melhor, porque dura mais, né? Mas de qualquer forma você tem essa facilidade. E hoje o que a gente vê bastante aí são computadores que eles acabam carregando, né? Ou eles podem carregar até via cabo, né? Via cabo, uns que são um pouco mais antigos, então ele tem um contato, ou então por indução, né? Esse computador que o Gustavo comprou é por indução. Então carrega que nem indução de celular. Então ele é absolutamente blindado, né, com uma bateria recarregável interna, então acaba sendo interessante isso daí. Agora, por causa do visor colorido dele, acaba tendo esse lance dele gastar bastante. Então normalmente aí dura alguma coisa como umas 25, 30 horas mais ou menos, esses que tem a tela colorida, vamos falar assim. Enquanto os de LCD... Fala. 7 dias o que? Mas para usar como relógio? Tá. 7 a 14 dias. É bom que você já tem esse parâmetro. O que vai acontecer? Você pode pegar no manual, Gustavão, deve ser, eu comprei um Shearwater Terne, tá? Que ele é semelhante a esse seu. Cara, ele dura, eu fiz um teste, ele tá durando em torno de 25 mergulhos. Eu chutaria que o teu lá quando nós formos viajar, você até faz esse teste, você vai carregá-lo na hora que a gente for começar a mergulhar, eu acho que você vai precisar, ou ele vai dar os 20 e tantos mergulhos da viagem, ou pelo menos uns 20 ele deve dar. Mas aí se fizer uma conta, você falou de 7 a 14 dias, né? Agora, se a gente for pegar para efeito de mergulho, principalmente por causa do sensor, Gustavão, o sensor acaba puxando bastante, né? Ele deve dar aí alguma coisa entre 25 e 30 horas, mais ou menos. Aí nós estamos falando de um dia, né? Claro que tem outra coisa, você dá para também ficar, brincar com
como é que fala? Com o brilho, né? Você pode pegar e usar um brilho menor, esse tipo de coisa, né? O meu, quando eu tô, principalmente quando fica mais à noite, eu vou lá e boto no brilho mínimo. Agora, se você botar no brilho mínimo de dia, num dia ensolarado, aí você não consegue enxergar, né? Também não vai ficar avacalhando nisso, né? Mas deve dar em torno disso, sim. Você vê que é bastante. Você está usando ele direto, como relógio? Como relógio, sim. No dia a dia. Tá usando? Dá 15 dias. 15 dias, tá. Então você parou de usar, você tinha um outro Garmin, você parou de usar, tá usando esse como relógio. Eu tinha outro que era o Patix, né? Certo. Isso aí era pra vela. Pra vela, tá. E esse aqui, cara, ele tem todas as funções do Patix. Sim. Cara, o que eu, assim, onde eles estão, onde a Garmin tá, ela tá nadando de braçada, cara, é exatamente isso, porque o cara que é usuário, você desde que eu te conheço, você tinha o outro, né? Cara, você que é um usuário da Garmin, o cara acaba sendo fiel à marca, né? Sem dúvida alguma, essa foi a grande achada. Eu já vi algumas pessoas que trocaram e acabaram tendo essa experiência porque gostam da marca. Eu nem coloquei aqui, pessoal, eu não sei. Eu não lembro, acho que aqui não tem eu não sei se tem aqui algum usuário de Apple aqui, mas eu acabei preferindo não colocar na... Eu uso como reserva. Você usa, né, Felipe? Então, por exemplo... Como vai no pulso junto, mas eu uso o xarope. Tá. Mas eu uso Tá. como reserva, e aí justamente Tem. É isso que eu ia perguntar. Você colocou o aplicativo, então? Coloquei, assinei por um tempo, até que eu pensei. Tá. Por que é importante? É só para explicar para vocês. A gente vai falar isso logo mais dos algoritmos, mas o que ocorre? A Oceanic, que é uma das fabricantes de computador grandes, né? Ela criou um aplicativo, né? Então, o que ocorre? A pessoa comprou um Apple Watch Ultra, tá? Ele sem você gastar um puto a mais, né, digo de aplicativo, você pode usá-lo para mergulhar. A única coisa que vai ocorrer é que ele vai funcionar como um bottom time, portanto, só tempo de mergulho e profundidade. Mas existe um aplicativo, e aí que vocês sabem como é que funciona o modelo de negócios da Apple, ela acaba vendendo esse aplicativo. Ela pode fazer por dia ou por ano, né, Felipe? Eu acho que é isso, né? Você pode fazer por mês, por mês ou por ano, né? Então ela acaba vendendo uma assinatura do aplicativo e aí, já vou adiantar um pouco, ele acaba usando o Bulma ZHL16, né, o algoritmo da Bulma. Então assim, eu já tive a oportunidade, eu fui o ano passado para Galápagos, um dos caras que estava comigo estava com um desse, né, e eu estava com o Sherotter, cara, bate 0,0, realmente foi o que o Felipe falou, bate mesmo. Então é um negócio assim que funciona bem. É o mesmo conceito do caso do Gustavo. O Felipe é um cara que gosta da Apple, ele já tem o relógio para o uso do dia a dia, e aí acaba usando também no mergulho. É um negócio interessante. E ele tem até um negócio que ele dá ele vibra, né, para tirar água, não tem um negócio assim? Na hora que você acaba o mergulho, tem um esquema que ele dá uma vibrada para limpar o sensor, acho que ele faz isso, né? Para tirar a água de dentro, deve ser, parecido lá com... parecido. Tem que ser de lítio. Você tá inclusive usando essa. Você está usando essa. Existe uma outra, ela dá uma corrente de partida, a alcalina não consegue dar uma corrente para ter a vibração, e você acaba o alerta vibratório dele acaba sendo bem interessante, porque ele chama bastante atenção, né? Se você quiser depois você me lembra, eu vou te passar um link no Mercado Livre. Eu uso uma bateria de lítio recarregável, uma bateria da Sanyo, tá? Então assim, você vai gastar tipo 150 pau num par dessas pilhas.
é mais cara da que você, só que também é aquela história, é recarregável, cara. Você recarrega no mesmo carregador da lanterna, você entendeu? Então é interessante porque você vai ter a vibração e com uma bateria recarregável, né? Então eu te passo, isso daí é legal, cara, é uma dica boa. E a bateria de boa marca acaba sendo interessante, cara. Acaba sendo interessante. Depois eu te passo. Tranquilo aqui? Então vamos pro próximo. Então aqui, pessoal, a parte de algoritmo, a gente vai acabar tratando aqui de uma maneira mais rápida os 3 principais, né? Existem outros, tá? Mas isso daqui, de repente, isso daqui é um troço que pro o pessoal mais CDF aí, que quiser, isso daqui é algo que a gente pode fazer um dia, uma apresentação só desse tipo de coisa. Porque, por exemplo, quando eu dou o curso de mergulho técnico, cara, eu acabo, na aula, na aula de teoria descompressiva, eu acabo falando bastante de algoritmo e tal, e é um negócio interessante, mas pro pessoal aí, né, mais nerd aí, acaba gostando, porque da onde vem tudo isso, porque é uma loucura tudo que esses caras estudaram, tá? Mas falando de uma maneira mais generalista, tá? Então acaba sendo, foram feitos diversos modelos, né, falando de uma maneira bem superficial, né, isso nós estamos falando de modelos de descompressão aí que, puxa, tem dezenas de anos, tá, para justamente evitar que essa formação de bolha, essa saturação dos tecidos acabasse prejudicando isso daí. Pode ter certeza que, inclusive, as tabelas foram feitas com muita tentativa e erro, né? A gente pode ter todo um histórico aí de tabela, a Marinha Americana fez isso muito, e os computadores nada mais são do que um algoritmo eletrônico do que a tabela faz de uma maneira mais como é que a gente pode falar? Mais analógica, vamos falar assim, né? Mas de qualquer forma, então o objetivo é que a gente evite exposições prolongadas, saturação e, por consequência, uma doença descompressiva, né? Para que a gente volte de uma forma segura. Eles acabam controlando a taxa de subida, né? E te dando paradas necessárias, alguns deles dando até paradas fundas, né? Eles acabam pedindo esse tipo de coisa, né? Para que a gente tenha uma ideia, alguém de vocês lembra lá do curso de básico qual que é a velocidade máxima de subida segura lá do curso de Open? Alguém chuta aí, alguém lembra? Eu não vou saber a velocidade. Aí, é isso aí. Mas aí, ó, eu queria ver, porque eu tenho, isso aqui eu joguei, eu tenho pelo menos 2, deixa eu ver, eu tenho 2 alunos de Dive Master meus aí, tem que saber. Obrigado, Felipe. Então, 18... Fala, Gustavão. Achei que o Gustavo ia falar. Então, 18 metros por minuto, né? 18 metros por minuto. Essa é a velocidade. Então, a gente, lá no curso de Open, a gente fala para o pessoal, se você não tiver computador e você subir mais lento que qualquer bolha que você exale, né? As bolhas grandes sobem rápido e as médias um pouco mais devagar, e aquelas bem pequenininhas sobem em torno de 18 metros por minuto. Se eu subir mais lento que qualquer bolha, estou subindo uma velocidade segura. Os computadores são setados para te darem uma bronca, vamos falar assim, entre 9 e 10 metros. Então eles acabam sendo praticamente metade da velocidade máxima de subida recomendável. Super conservadores. Alguns vibram, alguns dão aquelas apitadas, né, que a gente vê o pessoal subindo, começa a apitar que nem louco, o pessoal está subindo rápido, né? Esses computadores que têm alerta vibratório vão vibrar, e isso acaba sendo interessante, subir bem devagar. Então isso é uma das coisas legais que o computador acaba propiciando, né? E claro, né, a gente acaba repetindo o que eu falei para vocês, como brasileiro a gente acaba não lendo manual. O ideal é a gente ter uma ideia disso e ver o que ele acaba oferecendo, né? Então assim, teve épocas que eu cheguei a dar aula de configuração de computador, eu inventei meio que como se fosse assim um cursinho, eu gosto bastante disso, e acaba sendo interessante, por exemplo, aí eu vou ter essa oportunidade agora eu já mexi com um MK2,
Aí agora em novembro ver o MK3 do Gustavo é legal para a gente configurar esse tipo de coisa e ver o potencial do computador, né? Dá para realmente arrancar bastante coisa disso daí, né? Então, um dos modelos mais antigos que tem e mais difundidos é o RGBM, né? Então, ele acaba, esse modelo aqui, ele acaba estando presente em boa parte dos computadores. De uma forma geral, os computadores Cresce, Maris e Sunto acabam utilizando esse modelo aqui, né? Então ele acaba, eu não vou, acho que não vou, vocês conseguem dar uma lidinha aí no slide, não vou ficar lendo o slide, acho que faz pouco sentido, mas basicamente ele acaba tendo esse modelo baseado nesse gradiente reduzido de bolhas. Ele é um dos mais difundidos que tem, tá? Esse modelo, inclusive, ele acaba por vezes, dependendo o perfil de mergulho que você fizer, alguns computadores pedem o que eles chamam de parada funda, uma deep stop, né? Então, uma parada funda para que, então, de repente, você fez um mergulho que você ficou lá, digamos, um tempo grande, aí a uns 30 metros mais ou menos, às vezes ele vai te pedir uma parada de 1 minuto na subida, uma parada a 21 metros. Veja, essa é uma parada recomendável. Em geral, ele não vai te penalizar se você não a fizer. É legal que faça, mas em geral ele não vai penalizar, tá? Mas assim, a gente acaba subindo de uma maneira devagar, isso acaba saindo de uma maneira tranquila, né? Até uma pergunta para vocês aí, para dar uma interagida. Vamos supor que a gente está num mergulho, aí, digamos, uns 30 metros, e eu dei uma bobeada e o computador já está me pedindo uns 2, 3 minutinhos de parada de descompressão, né? Normalmente ele vai te pedir essa parada e vai te mandar lá para 5, 6 metros e te pedir esses 3 minutos. O que vocês acham? O que vocês acham melhor? Vocês acham melhor eu subir o mais rápido que eu puder, respeitando essa velocidade de subida, para 5, 6 metros e pagar esses 3 minutos, ou subir de uma maneira mais lenta para chegar nesses 3 minutos e eventualmente demorando, digamos que na outra vez eu demoraria 1 ou 2 minutos, eu demorar 15 minutos para fazer isso, mas subindo de uma maneira devagar. O que vocês acham? Subindo devagar. Devagar. A gente aprende isso que o Felipe disse, isso acaba sendo o conceito principal que a gente usa no mergulho técnico, tá? O pessoal, infelizmente, quando acontece um negócio parecido com isso que eu disse, o cara ele dá um desespero e por vezes ele sobe de uma maneira muito rápida. Deixa eu ir logo para pagar esses 3 minutos, senão eu vou ser hiper penalizado, etc. E por vezes até o que a gente aprende no curso nos leva a esse tipo de coisa. Mas se eu simplesmente, o algoritmo do computador, ele acaba sendo tão interessante que eu subindo ele de uma maneira devagar, claro, eu não vou continuar nessa profundidade, mas vou subindo aí, digamos, numa velocidade de 3 metros por minuto, mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, quando eu chegar lá nos 5, 6 metros, aqueles 3 minutos podem ter virado 1 ou 2, porque o próprio algoritmo do computador ele vai já liberar um pouquinho. Vou dar um exemplo, não é esse cálculo, tá, pessoal? Não é esse cálculo, mas vamos supor que mais ou menos ele considera que, por exemplo, 1 minuto a 9 metros equivaleria a 3 minutos a 6 metros. O computador faz esse tipo de cálculo. Então você não precisa subir rápido, porque ele vai levar isso em consideração. Então às vezes o pessoal, claro, fica lá de olho, fica meio desesperado tal, mas eu não preciso ficar tão preocupado assim, porque ele acaba compensando esse tipo de coisa, né? Claro, eu tenho que começar a subir, etc e tal, e o grande lance do computador que eu ensino lá no início do curso, né? Se a gente pegar o limite não descompressivo do nosso computador, principalmente em mergulhos mais fundos, deixá-lo a mais de 5 minutos, né? Eu não deixar ele entrar numa faixa de 5 minutos, às vezes eu falo até 10 minutos, mas eu ficando a 5 minutos dessa entrada, então, tô lá a 30 metros, chegou a 5 minutos, subo para 27, esses 5 minutos vão virar 8,
fico mais 3 minutinhos, virou 5 de novo, eu vou subindo, fazendo um mergulho em escada. Esse é o mergulho mais seguro que tem, porque eu estou usando o computador de uma maneira inteligente, e não simplesmente deixar o pau comer, esquecer da vida e não ver nada, né? Então acaba sendo essa uma das maneiras mais interessantes. RGBM, agora o VPM. O VPM já é um outro modelo, tá? Um outro modelo. Isso aqui já é um modelo bastante usado em mergulho descompressivo, em mergulho técnico, tá? A única coisa é que o VPM ele acaba tendo níveis de segurança. Você pode, eu vou usar um nível -2, um nível +2, um nível 0. Então são níveis de conservadorismo. Então, de acordo com o perfil que você vai usar, você acaba escolhendo um nível de segurança. Essa aqui acaba sendo uma grande discussão. Esse é um algoritmo que é muito utilizado, bastante utilizado mesmo, só que a única crítica que eu tenho a respeito dele é que eu brinco que ele acaba sendo uma caixa preta, porque você, por exemplo, o ShareOtter você pode comprar por, acho que se não me engano, $60, você pode comprar o algoritmo de VPM para colocar no computador, se você é um cara que mergulhou com VPM a vida inteira. Nós fizemos uma viagem de mergulho técnico agora para Bonaire em novembro, e fizemos mergulhos fundos, mergulhos longos, né? E a gente teve a oportunidade de testar computadores que estavam em VPM com computadores que estavam em Buma. A gente fazia todos os cálculos. Pessoal, a grande verdade é a seguinte, na hora do vamos ver, eram mergulhos de, às vezes, 2h30 que davam 5 minutos, quando muito, de diferença de tempo de descompressão. Então eles acabam sendo modelos bastante semelhantes. O que vai acontecer é que às vezes um vai te pedir uma parada um pouco mais rasa, outro umas paradas mais fundas. Aqui eu estou falando mais no caso específico de mergulhos descompressivos, tá? Mergulhos técnicos. E o terceiro, que particularmente é o que eu mais gosto, que é justamente o modelo que a ShareOtter acaba usando, outros computadores usam, eu tenho quase certeza que a Garmin é esse também. O Felipe falou do Apple Watch, o Apple Watch usando o aplicativo da Oceanic usa esse também, que é o Buma ZHL16, né? Então, vamos lembrar lá quando a gente tem aquela tabela da PAD, por exemplo, a gente tem lá um determinado número de compartimentos de tecidos, né? Que eles acabam sendo a média ponderada desses grupos de tecidos, acabam dando o algoritmo. Nesse caso aqui são 16 tecidos, né? Então, o que acaba acontecendo de uma maneira geral? Isso vale para todos os algoritmos, tá? A gente tem no nosso corpo tecidos lentos e tecidos rápidos, tá? Obviamente, um tecido rápido, ele absorve o nitrogênio, ele satura o nitrogênio mais rápido, mas também libera mais rápido, e o tecido lento, obviamente, ele acumula mais lentamente, mas também libera mais lentamente. Os mergulhos recreativos, que é o que a gente aqui, todos vocês fazem, aqui nenhum de vocês é mergulhador técnico, eles são regidos pelos tecidos rápidos. Então, de uma forma geral, eu não saturando, né, nem o tecido mais rápido de todos, eu efetivamente eu vou conseguir fazer o meu mergulho e não ter nenhuma parada de descompressão e sair da água tranquilo. Na hora que eu faço de uma maneira proposital um mergulho mais fundo, um mergulho que eu vou ter uma saturação maior, aí o que vai acontecer? O tecido rápido vai saturar rápido, mas vai liberar rápido também, mas o problema é que os tecidos lentos, que ele saturou lentamente, ele demora mais para desaturar. Por isso que eu tenho que ter várias paradas descompressivas, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que eles usam aqui meias vidas de 4 a 635 minutos. O que é uma meia-vida? A meia-vida é metade do tempo da liberação desse gás, né? Então, a cada metade desse tempo, ele libera, então ele acaba fazendo como se fosse uma curva exponencial, mais ou menos, né? Ele acaba liberando, depois de, em geral, 6 meias-vidas, você está aí com praticamente todo o tecido
desaturado. É mais ou menos isso. Eu particularmente gosto desse tipo de coisa. A gente pode uma vez fazer uma outra apresentação, porque aqui a gente consegue botar parâmetros, né, que a gente fala que são os fatores de gradiente, onde eu coloco um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo, e eu consigo, vocês devem estar vendo aqui a figura, eu consigo ficar e fazer justamente esse tipo de subida aqui que está na faixa azul, onde eu consigo, então, nesse caso aqui ele jogou um gradient factor de 30-80 que a gente fala, então eu consigo, respeitando isso daqui, ficar mais ou menos que a gente fala uma rampa de subida, mais segura, tá? A diferença desse para o VPM anterior é que esse daqui, na hora que você entende o conceito do fator de gradiente, você sabe o que está acontecendo, né? Acaba sendo um pouco menos do que aquela caixa preta que eu citei para vocês anteriormente, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, é claro, aqui não preciso nem falar. Aquilo que a gente estava brincando, né? Tamanho de tela e ou contraste acaba ajudando bastante, né? Então, sobretudo, eu acho que quando você acaba, se está com alguma dificuldade visual, etc., uma tela maior ou uma tela com um contraste maior, acaba ajudando. Eu acho que de uma forma geral a tendência é que esses computadores acabem sendo esses de tela colorida mesmo. Eu acho que isso daí é um negócio que claro, já é um caminho sem volta, e daqui a pouco vai ficar tão barato que os mais simples vão até sair desse tipo de coisa, né? Porque, como eu falei para vocês, aquela brincadeira do câmbio automático, na hora que você bota um desse no pulso, ele dá realmente uma diferença, né? Então eu acho que ele acaba sendo uma tendência natural. Mas, né, pelo menos um computador que você tem aí os caracteres de uma maneira de fácil leitura, acaba sendo interessante. De uma forma geral, o limite não descompressivo eles acabam mostrando, na maioria dos computadores, o número maior que aparece lá é o limite não descompressivo, que efetivamente é o número mais importante que a gente precisa enxergar, né? E aí acaba sendo até um pouco repetitivo esse slide. Eu acredito realmente que essa parte do contraste acaba fazendo bastante diferença aí, porque você consegue regular o nível de brilho, né, de um brilho maior para um dia ensolarado, para um nível menor. Alguns computadores com LCD monocromático têm essa condição de você ter esse ajuste de brilho, mas eu acho que são poucos, a maioria deles acaba sendo um brilho específico mesmo. Os computadores, mesmo esses com tela mono, eles hoje acabam tendo aquela luzinha azul, né, que acaba sendo bem interessante. Os mais antigos tinha aquela luzinha amarela, aquela do relógio Casio, lembra aquele relógio antigo? Mas hoje com a telinha azul já fica bem legal, no caso do mergulho noturno, esse tipo de coisa, né? E aí, né, pessoal, aqui acaba sendo, até botei essa foto, um pouco de brincadeira, mas assim, sobretudo, né, os computadores, os menus, hoje os computadores acabam tendo muitas e muitas funções. Então existem computadores que são bastante complicados de a gente fazer uma configuração nele. Por exemplo, eu estava aí com o Tusa nessa última viagem, né? E eu dei o curso para ele de Nitrox na ocasião. Nós fomos dar uma brincada com o computador dele para eu mostrar para ele como é que ele alterava o percentual de oxigênio para colocar uma mistura de Nitrox. Na hora que ele foi voltar para a função, o computador dele é um PUC Pro, é aquele que tem um botão só, né? O computador com um botão é um computador um pouco chato de usar, porque um aperto rápido é uma coisa, um aperto de 2 segundos é outro, um aperto de 4 segundos é outra coisa. O que acabou acontecendo? Na hora que ele foi voltar para o ar, né, a gente botou uma mistura de 23 só para testar. Na hora que ele foi voltar para o ar, ele botou o computador em modo de bottom time e não percebeu. E na hora que ele mergulhou com o computador por segurança, como ele mergulhou em modo de bottom time, ele não fez cálculo de acúmulo de nitrogênio. Portanto, ele não deixa você no mergulho seguinte voltar
para o modo de computador, porque ele não sabe quanto nitrogênio se absorveu no mergulho anterior. Então ele, por segurança, ele fica 24 horas sem... Então, em resumo, ele só no segundo ou terceiro mergulho da viagem, ele fez isso, acabou mergulhando o fim de semana inteiro em bottom time, sem fazer cálculo algum, né? Então, às vezes, um computador com um botão só acaba tendo esse tipo de prejuízo. Ou esses computadores mais novos com vários botões e menus em sequência acabam sendo mais fáceis de configurar. Então, o que eu sugiro a vocês, depois de uma hora que vocês puderem, ao longo dessa semana, ou um pouco antes, vocês forem fazer o próximo mergulho, peguem o manual do computador de vocês e deem uma brincada. Façam o seguinte, puxa, o que eu preciso fazer para, por exemplo, botar uma mistura de 32% de nitrox, né? O que eu preciso fazer para trocar de bottom time, para voltar para o modo de computador. Deem uma brincada com isso, é legal que vocês conheçam o computador de vocês. E falo mais, se possível, se vocês tiverem, por exemplo, os manuais em PDF, tenham esse manual gravado no celular, porque às vezes vocês vão para um lugar onde não tem um sinal de internet, tem alguma dúvida, vocês conseguem resolver. Caso algum de vocês tenha dificuldade com o manual do computador, me avisa que eu tenho uma porrada de arquivo gravado. Se eu não tiver, eu ajudo a achar. Pelo que eu lembro do computador de vocês, eu tenho o manual de todos. Eu acho que eu preciso ver só se eu tenho o manual do computador do Leandro. Do Leandro que eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, se precisar, a gente acha isso. O dele, acho que é o Oceanic Vel, ele falou, mas não é difícil. Eu tenho. Você tem? Ah, não, você tem. Mas grava no celular, Leandro. Grava no celular. Deixa no celular, é legal ter. Quando você voltar, a gente for fazer esse teu curso de nitrox aí vai ficar muito claro isso. Porque hoje, na verdade, você acaba... a gente brinca, né? Você acaba usando o computador para dar a volta no quarteirão, né? Você não pega estrada com ele ainda. Vai chegar esse momento aí, né? Quem que foi? Olha só, o Eduardo entrou. Edu, deixa eu ver se ele entrou. O Eduardo tava, deixa eu ver se o Eduardo tava lá na última reunião nossa, ele tava lá na Malásia, cara. Pô, que legal que deu tempo de ele entrar. Vamos ver se ele aparece aqui, né? O duro é que ele entrou quando ele está chegando no último slide. Mas de qualquer forma, pessoal, né? Então, o que a gente acaba levando em consideração? Claro, assim, sobretudo, os modelos que acabam sendo mais intuitivos de uma forma geral, por vezes são até os mais caros, né? Os modelos, o pessoal tem essa mania de fazer, vai pegar, por exemplo, o Cresce Leonardo, o PUC Pro, são todos computadores com apenas um botão. Esses computadores são um pouquinho mais chatos de a gente configurar, né? Eles acabam dando um pouquinho de trabalho, essa história que eu contei do TUS aí, né? Acaba sendo um pouquinho mais chato, né? Mas de qualquer forma, hoje a gente tem muitos com multimenus e ficam bastante tranquilos da gente configurar isso daí, né? Então, claro, eu vou investir, assim, aqui nós temos uma diferenciação, né? Poxa, eu acho que eu vou fazer mergulho recreativo a vida inteira. É besteira gastar muita grana num computador mais sofisticado. Mas, se a gente acha que eventualmente você vai querer algo a mais, pelo fato de um computador mais sofisticado, ele ter essa função para multigases e mergulho técnico, e também eu consigo setá-lo para fazer algo só recreativo, por exemplo, Shearwater ou Garmin, então de repente vale a pena investir um pouquinho mais para ter essa dupla função, vamos falar assim, né? E de uma forma geral, bons computadores, eu tive computador aí que eu usei. O meu primeiro computador é um Cresce Arquimedes, que nem fabrica mais, né? Eu tive um Maris antes, depois eu tive esse Cresce, ele chegou a pifar, aí um cara conseguiu arrumar para mim, agora ele pifou de novo. Mas é um computador que durou aí quase 15 anos. Então,
Um computador bem cuidadinho, tal, a gente tomando cuidado, ele dura realmente por bastante tempo mesmo, e acaba sendo, porque acaba sendo um investimento grande, mas eu acho que ele acaba dando o retorno que a gente imagina, né? Pessoal, algum comentário de vocês, alguma questão, alguma dúvida? Pode, claro, deve. Vai lá. Isso daí, ela é específica, tá? Aqui ele tá me dando no 7,14. Ele tá me dando o tempo que o cara tá mergulhando. Ele tá mergulhando a 7 minutos e 14 segundos, certo? E aqui, por exemplo, é outra coisa que você no recreativo não precisaria. Ele está mergulhando com uma mistura de 15% de oxigênio e 40% de hélio. Isso é uma outra função, outra coisa que especificamente para o teu mergulho recreativo não serviria mais para nada. Você já estourou o teu limitante compressivo, ele está falando que é 0. Por quê? Para você ter uma ideia, nesse momento que o cara está nesse mergulho, o TTS é Time to Surface. E o que quer dizer isso? Ele tem que demorar 56 minutos para sair da água. Aí nós estamos falando de um mergulho descompressivo mesmo. Então o que ocorre? Na hora que eu passo essa tela para uma tela recreativa, eu acabo simplificando. Então, na verdade, ele vai pegar essa tela aí, que estamos falando de 8, tem aí 8, 9, então nós estamos com 8 parâmetros aí, né? 8 parâmetros, ele vai pegar e deixar 3 ou 4. Acaba sendo uma questão de simplificar, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui esse de cima, esse sunto aqui. Ele está me falando que ele está a 12,8 metros por 12 minutos, está pedindo uma paradinha a 3 metros, e esse daqui, esse 158, está dizendo que eu tenho 158 bares no cilindro, por exemplo, né? Ele está me dando uma função mais simples, né? Olha lá, o Garmin, aqui do lado esquerdo, eu estou mergulhando com ar, eu tenho 24, 2124 PSIs no meu tanque, né? Eu tenho 13 minutos para entrar, antes de entrar em descompressão, né? Eu estou a 57 pés e estou fazendo um mergulho aí de 42 minutos. Então a diferença eu diria que é para deixar mais simples o negócio, cara. Você entendeu? Ele acaba fazendo sim os mesmos cálculos conforme você observou, só que ele te mostra isso de uma maneira simples. Especificamente esse Shearwater você consegue, apertando o botão da direita dele, mesmo que esteja no módulo recreativo, ele vai te dar quase 20 parâmetros diferentes. Ele marcará isso, só que ele, por exemplo, ele não mostra isso na primeira tela. O meu, por exemplo, a linha central aí, ele com as últimas atualizações do computador, por exemplo, eu boto 3 dados em cada linha dessa daí. Então, cara, fica tanta coisa na tela, parece uma tela de um Fórmula 1, assim. Então, assim, tem gente que não gosta porque acaba ficando um negócio um pouco, digamos, fica poluído. Então, na verdade, é muito mais esse negócio de você deixar mais simples. Seria isso, cara. Respondi? Entendi. Respondi? Respondeu bem. Acho que seria mais essa parada mesmo aí de... Alguém mais? Que alguém tinha perguntado. Claro. Claro, claro. Sim. Todas as conversas sempre pensam no futuro de agremiação. Conversa sempre no Claro. enxerga
Certo. 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 Sim. Agora, sim. Sim, sim, sim. Mas você. Seria algo interessante para você até ter um grupo, porque assim como muito mais Uhum. É. Sim. É. Ó. Não. Melhor, né? É até um negócio interessante que você está falando, porque veja só, você pode observar. Você foi um cara que quando você chegou, você já estava com todo o teu equipamento. Acho que você não tem só regulador, né, Leandro? Se eu não me engano, acho que não tem regulador, né? Você tem, o resto tem tudo, né? Não, tem tudo. Até... Ah, então. Agora, você... Ah, você tem um Flight, um Apex Flight, é verdade. Você tem o teu é um verdinho, né? O segundo estágio é um verdinho, né? Lembrei agora. Exato. Você levou para aí? Levou? Tá aí com você? Não. Ah, acabou não trazendo nada. Tá, só o boné do Ayrton Senna. Não, veja só, até um negócio importante. Hã? Ah, trouxe? Cara, então tem que tirar. Então, por favor, tire fotos aí em lugares e mande. Pô, legal, agradeço aí. Então, uma coisa importante, cara, você pode observar, a tua observação é bastante legal, esse feedback. Agora, você pode observar que em nenhum, acabei dando aqui, a apresentação, ela acaba sendo uma apresentação até um pouco prolixa, né? Porque teve gente. Aqui nós estamos falando, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Depois o Edu vai até falar alguma coisa, ele acabou entrando mais aqui no finalzinho, né? O Edu, você tá na Malásia ainda ou não? Já voltou? Não sei se, vamos ver se ele responde. Tá indo aí. Legal. Mas depois, essa vez, viu, Edu? Essa vez eu consegui gravar, depois eu vou subir no YouTube e aí você consegue ver o que a gente conversou. Você acabou pegando mais o finalzinho aí. Mas essa vez está você da Malásia e o Leandro tá lá no norte da Itália, cara. Então temos dois aí que estão fora aí. Mais uma vez eu agradeço o privilégio de vocês poderem nos acompanhar aqui. Na verdade a diferença é que o Edu tá lá de dia, daqui a pouco ele tá indo trabalhar, ele tá acho que 11 horas para frente, né? O dele acaba sendo horário invertido aí. Mas aí o que acontece, respondendo, Leandro? Por exemplo, o teu caso, você já me falou diversas vezes isso, e você é um cara, tanto que lembra quando houve aquele problema no teu colete, que a gente até mandou arrumar, até falei pra você, cara, invista isso, porque esse teu colete é bom, e cara, esse teu colete é o que você precisa para usar, cara, você não vai precisar nada diferente disso, né? Então, eu por um motivo ético, eu não vou falar aqui, mas enfim, eu trabalhei em escolas grandes, tá? E uma das escolas que eu trabalhei, cara, era um tal de, mais de uma, né?
Cara, é um negócio de justamente empurrar, justamente é uma mania de ficar empurrando equipamento pro pessoal, cara. Puta, cara, isso eu acho que é um negócio, é sacanagem. Por quê? O que eu normalmente, quando o cara quer comprar uma coisa, por exemplo, eu tenho um lance, um dos motivos que faz, agora em julho vai fazer 15 anos que eu tô trabalhando dessa maneira sozinho, né? O esquema extremidade, etc., sem trabalhar para os outros, cara. E uma das coisas que eu fico tranquilo em fazer isso é o quê? Eu não preciso empurrar equipamento, não preciso empurrar curso, porque o cara, eu acabo explicando isso, a gente, por vezes, vou pegar a tua sugestão, às vezes até tratar um pouco mais isso no grupo. Mas quando o cara vai comprar alguma coisa, que a gente acabei nunca te vendendo nada, né? Mas assim, você pode ter certeza que eu te explicaria os prós e os contras de A, B, C, D e E. Do mais simples para o mais. Ao contrário do exemplo que você deu da moto, você acaba tendo você pode gastar cara, nós estamos falando aí sei lá, de 250, vamos falar em dólar, tá? 250 a 300 dólares num computador a mais de $2.000, cara. Você tem todo esse range aí. Tem todo esse range. Sim. Certo? Sim. Quantas pessoas precisam de orientação para saber a primeira coisa que você comprar? Sim. 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 Uhum. É interessante isso aí. Sem dúvida. Até o Paulão, eu vi que o Paulão levantou a mão. Deixa eu só falar um negócio antes, Paulão. Isso que você está sugerindo, até existem alguns canais. Eu já vi canais americanos e ingleses de review de equipamento que acabam fazendo parte disso, mas a tua ideia é boa, realmente gravar uns conteúdos nesse sentido. Eu consigo, quando o pessoal tem dúvida, o pessoal está começando, eu consigo até dar uma ajuda e explicar cada uma dessas coisas, porque o teu caso, a gente já conversou já em uma ocasião. O teu caso, cara, para te falar bem a verdade, você tem hoje, o próprio regulador que você tem, você já talvez, você nunca mais vai precisar trocar esse regulador, cara. Porque você tem um regulador balanceado por diafragma, um regulador bom pra caramba, que até mais, você faz mergulhos de 15 metros, cara. Você nem precisaria de um regulador balanceado, por exemplo. A gente vai fazer, provavelmente, daqui a 15 dias, a conversa, pelo que eu vi lá da enquete, a gente vai fazer, os próximos 2 assuntos estão meio que, a gente fez hoje o computador, faremos provavelmente regulador e depois vamos fazer de colete, né? Do mesmo jeito, por que eu preciso do backplate asa se eu posso ter um jacket? É esse tipo de dúvida que acontece. Agora, cara, o que eu já vi de coisa do pessoal ficar empurrando, cara, é complicado. Essas coisas que eu acho chato, sabe? E você tem razão, cara, eu acho que falta sim. Eu vou pensar nesse negócio que você tá falando de bolar alguma coisa nesse sentido. Fala, Paulada, você levantou a mão, por favor. Só para dar uma reforçada, eu estou com você já desde 2011. Sim. Já faz um tempinho para a gente fazer as mãos, né? Apesar de semana passada. Mas só um período breve. Se Deus quiser. Conheço, mas eu vou ter um pouco de experiência também. Todos os meus equipamentos, eu nessa live,
Isso que eu ia falar, lembrando que eu te orientei diferente, lembra disso? Oh. Você me orientou, eu acabei fazendo confundido. Eu acabei me respondendo. Então, assim, desde o começo, você teve informações até porque ele manja. Manja dos caras, principalmente ele, e eu não tinha. Então, só Posso até, vou até observar um negócio no caso do o Paulão, ele tem até um negócio interessante. O Paulo foi um cara que, você me corrija se eu estiver errado, Paulão, mas você, por exemplo. Não, também. O Paulão é um cara. O Paulão é um cara de RG baixo. Quando o RG fica baixo, aí fica difícil de ler o computador. Mas não é isso que eu ia falar. O Paulão foi um cara que, por exemplo, ele comprou uma nadadeira quando nós fizemos lá o curso de Open, depois trocou por uma melhor, assim como aconteceu com o colete e assim como aconteceu com o regulador também, né, Paulão? Então o Paulo foi um cara que, por exemplo, ele comprou o primeiro regulador comigo, era um regulador, no caso dele, não balanceado, e trocou por um balanceado. O computador acabou sendo já direto esse. Então, por exemplo, ele acabou tendo até um upgrade dentro do negócio, porque eu falei, ele chegou uma época, a gente começou a fazer mergulhos fundos, então eu falei, cara, nesse caso específico dele, fazia sentido ele ter um balanceado. Isso a gente vai conversar daqui a 15 dias. É o que eu falei pro caso do Leandro. Leandro, você tem o regulador que você tem, cara, esquece, cara, você não vai trocar mais na vida, não vai trocar, porque você tem um regulador top. Você gastou uma grana nessa época. Pra você ter uma ideia, um regulador igual ao teu hoje, cara, aqui custa mais de 10 mil reais, cara. Hoje porque com esse negócio do dólar a quase 6, cara, é louco. Hoje pra você ter o equipamento que você tem hoje, eu sei o que você tem. Preço de novo, você tem mais de 20 pau de equipamento, cara. Você vê? Eu fora, não chora. Eu comprei nos Estados Unidos, hectares, uma hora, Aham. Aham. Sim, sim. Então, cara, hoje vale, cara, um flight, cara, deve estar perto de 10 pau, cara, porque hoje você pega, o Paulo mesmo, o Paulão, o teu é um S600 segundo estágio ou um A700? Eu não lembro. S600. Não, mas não. Você tem o regulador do Paulo, o regulador do Paulo hoje é uns 12 mil reais, cara. É loucura, cara. É loucura que esse aqui hoje. O nosso dinheiro, infelizmente, você tá aí na Itália, você sabe disso, cara. O nosso dinheiro não tá valendo nada, cara. Não tá valendo nada. Então, assim, hoje em dia, cara, é um troço. Então, vou pegar esse feedback que você deu aí, tentar realmente fazer alguma coisa nesse sentido, tentar fazer alguns vídeos mais curtos, etc. Fazer isso. Eu acho que é uma boa ideia, sim. É uma boa ideia, sim. Eu acho que pro pessoal. Na verdade, assim, no meu lado, nunca tive uma oportunidade Sim, sim. Sim. Sim, sim.
mas uma coisa eu te falo, cara, assim, até porque, como depois a gente vai publicar isso, eu tô evitando, eu quero que a gente sempre evite falar nomes e nomes de escola para não ter problema e tal, mas, por exemplo, uma coisa eu te falo, é que você, no caso, a gente começou a mergulhar junto até por causa do teu primo e tal, mas o depoimento que o Paulo deu foi importante, porque a gente pega aqui, por exemplo, quer ver, vamos pegar, o Murilão entrou agora, bom, o Murilo mergulhava em caverna comigo, a gente mergulhou técnico junto também, o Edu eu conheci no Enterprise também, o Edu deve fazer agora, até o final do ano a gente vai fazer o Dive Master junto, o Felipe a gente também se conheceu por aí, ele fez o Dive Master comigo, o Tuza, amigo do teu primo, você entendeu? Aqui do pessoal que tá aqui, o Luiz Gustavo infelizmente saiu. Então, os dois que eu peguei no ninho, vamos falar assim, era Luiz Gustavo e Paulão. Esses daí são alunos meus desde o Open. São dois que assim, esse tipo de coisa o que dá para fazer realmente é um conteúdo para publicar, mas assim, a assessoria, desde que o cara começou, a gente mesmo, é até uma besteira, a gente podia até conversado até mais a respeito disso, porque como você já tem todo o equipamento, ele acabou, acho, conversando pouco, né, mas assim, é algo que eu acabo de uma maneira muito mais personalizada, eu acabo fazendo sim, bastante sim. Não, foi, mas assim, a minha colocação foi gera uma interrogação para que a pessoa volte a falar disso. Acho que vocês não vão objetivo, não tem. Porque assim, não tem uma. Quando já tem algo que eu posso estar dentro da esquerda, qual é o próximo passo? Legal. Você pode me ajudar? Sim, boa ideia. Vocês Uhum. Sim. Eu até respondendo de maneira objetiva, neste momento, no teu caso, você não tem que fazer nada. Eu faria isso por um motivo. Uma questão mais estética. Fala, porra, cara, achei bonito esse visor colorido aí. Cara, eu diria pra você que esse seria o racional hoje. Porque, cara, normalmente o que você mergulha. Até te faço uma pergunta, Leandro. Você, por exemplo, dica assim, no susto, o limite não descompressivo do teu computador, você sabe onde fica. Eu sei. Isso. Mas, por exemplo, eu não lembro do que eu estava atrás. Da pessoa que eu estava Uhum. Não, no último você estava comigo. No último nós mergulhamos todos juntos. No último. Só se foi. O meu computador não deu para a pessoa deu. Não, aí o termo certo seria uma parada de segurança, né? Mas ele deve ter, talvez você tenha, porque em geral assim, o computador por padrão, você todo o computador, você passou 5 segundos de 10 metros de profundidade, ele vai sugerir uma parada de segurança. Todo, vai acontecer isso daí. Talvez tenha, mas assim, é uma coisa que era legal a gente ter observado. Uma coisa que vai ser legal quando você voltar, exatamente o que aconteceu com o Tuza agora. O Tuza deu aí o depoimento dele, que ele arrumou o computador e fechou tal, ele também é função que nem você, etc. Só que aí ele pegou e comprou um mais simples, etc. Cara, ele foi regular esse computador a primeira vez para usar uma função de nitrox no computador, agora que ele fez o curso, por exemplo. Então, quando você o fizer, certeza que você vai, deixa eu dar uma olhada aqui, você vai usar alguma coisa a mais. Agora, cara,
para vocês dois é o suficiente, cara, é o suficiente, é o suficiente. Até o Luiz Gustavo, ele deu o depoimento, ele comprou o Garmin. Cara, ele é um cara, primeiro, é um cara que desde eu conheço, ele usa Garmin, você entendeu? E ele teve um Maris, ele comprou um Maris, puta, agora esqueci o modelo, que é um Maris colorido também. E aí acho que por ele ter gostado, você viu, ele comprou e ele tá usando no dia a dia. Mais ou menos o depoimento que o Felipe deu também. O Felipe, ele acaba usando o Apple Watch dele no dia a dia. Então acaba tendo esse lance do cara aproveitar. Eu, por exemplo, eu comprei esse agora, o Sherotter eu tenho 3, tá? Eu tenho 2 de mergulho técnico e 1 de mergulho recreativo. Eu comprei esse novo de mergulho recreativo porque, como hoje é o computador de entrada, e eu acabo revendendo esses computadores, eu falei, é legal eu ter um computador que seja o que o aluno efetivo, porque às vezes eu apareço com aquele quadradinho que eu mostrei para vocês, o cara acha nossa, é muita coisa, é muito grande, é muito complicado. Então eu tenho um que é um tamanho de relógio que o cara vê. Agora, no dia a dia, eu acabo usando o smartwatch normal, por um simples motivo. Esse computador que eu tenho, ao contrário do Garmin do Gustavo, esse computador que eu tenho, ele funciona como relógio apenas. Esse meu aqui mede batimento cardíaco, aquelas porra toda, né? Qualidade de sono, etc. Então, pro dia a dia, eu acabo usando esse daqui. Caloria, passos, etc. Né? Essa que acaba sendo a grande sacada, por exemplo, da Garmin. A da Garmin e, querendo ou não, da Apple também. Então, na realidade, o que acontece? Aí acaba sendo ao contrário, né? O cara acostumou a usar um smartwatch, seja da Garmin, seja da Apple, e esse smartwatch que o cara já usava, às vezes as versões anteriores, hoje também tem a função de computador. Essa que foi o pulo do gato dos caras. Então, na verdade, é aí que o cara... Então, o cara fala, pô, quer saber, cara? Deixa eu pensar. O cara, vamos dar um exemplo, o cara compra um Garmin por, sei lá, compra por, dizemos, $400, vamos dizer, um Garmin de entrada, e o cara compra um computador Garmin por 800, às vezes o cara fala, bom, eu vou comprar, porque efetivamente ele já ia comprar aquele smartwatch de 400, então na real ele está pagando 400 a mais por ter o computador de mergulho. Então essa acaba sendo uma ideia. Você é um cara, acho que você não usa relógio, né? Você não usa relógio. Eu não lembro, acho que você não usa. Você usa? Mas você usa relógio normal, né? O smartwatch, eu não lembro. Eu tenho um Garmin. Você tem um Garmin. Então, por exemplo, você eventualmente, você usa o Garmin para praticar exercício ou não? Na verdade, eu comprei esse Garmin porque é um modelo que eu sou da classe da música. Tá. Olha aí, tá. Mas de qualquer forma, acontecendo de bicicleta, você pode colocar no modo de exercício e, sei lá, monitorar a tua caloria, etc. Então, por exemplo, você é um cara que, mais ou menos o que nós estamos falando aqui, você seria um candidato, se um dia resolver trocar, você seria um candidato a, por exemplo, pegar um Garmin que tem a função de mergulho, por exemplo. Eventualmente. Exato. Aí ele vai ter tudo isso que você já usa e como plus essa parte aí. Acaba sendo isso. Então acaba sendo essa que foi a grande jogada dos caras. Eu, particularmente, se você entrar no site da Sherotter, eles têm lá um texto que eles dizem, olha, o nosso objetivo, eles são uma empresa de computador de mergulho, uma empresa canadense de computador de mergulho. Então eles falam, nossos equipamentos, eles são para mergulho, eles não são um smartwatch. Eu acho que eles em algum momento eles vão ter que incorporar algumas coisas a mais, porque eles começaram a perder mercado para a Garmin. Cara, a Garmin é uma empresa americana absolutamente enorme, cara. E os caras, eles não entram para brincar, cara. Eles entram para arregaçar. Então, assim, eles pegaram um bom pedaço do mercado da Sherotter que nadava de braçada, cara. Você entendeu? Aí é concorrência. Fala, Filipão. Uhum. Claro, essa é a ideia.
Cara, o pós-venda deles é até esse depoimento que eu vou fazer parecido com o do Felipe. Eu tive o último lote que veio, um dos computadores, inclusive era o meu, ele veio com um defeito, ele veio com um defeito no sensor de profundidade. E aí o que aconteceu? Eu fiz exatamente a mesma coisa que o Felipe fez, mandei um e-mail lá, etc, com o número de série e tal. Só o que aconteceu? Hoje existe um cara um cara da Sherotter, que é amigo meu, enfim, foi meu instrutor de mergulho técnico, tá? Né, o Zé Mário, ele trabalha lá no Canadá. Cara, deu 5 minutos ele me chamou no WhatsApp. Falou: porra, cara, por que você não escreveu pra mim? Eu falei: não, Zé, eu não escrevi pra você porque o canal correto é entrar no info e tal. Só que aí, como aconteceu com o Felipe, eles identificaram o e-mail, né, da onde era, jogaram pra ele, aí ele me chamou pelo WhatsApp, porque nós somos amigos, ele tem meu WhatsApp. Mas nem por isso eu quis dar carteirada, eu quis fazer da maneira correta. Cara, aconteceu a mesma coisa que o Felipe falou. Eles entregaram um outro lá, porque eu falei: cara, mas tem como dar um hard reset? Ele falou: não. Às vezes o que acontece, o sensor de pressão, na hora que o computador é montado, ele é colado num determinado. E esse computador, especificamente, ele é recarregável, ele é blindado. Ele falou: cara, o que acontece é que o sensor de pressão ele deve ter deslocado e ele não está marcando corretamente. Esse computador não tem conserto. É raro acontecer, mas aconteceu. E ele falou: não, isso aí é caso de troca e é a mesma coisa, exatamente. Então, assim, o pós-venda dos caras, cara, é fabuloso, é fabuloso. Se você está nos Estados Unidos ou Canadá, é isso que falou, em 4 dias o cara pega e resolve e não tem o que dizer, cara, não tem o que dizer. Então, assim, é um negócio, por isso que eu defendo. Do mesmo jeito que eu também sou revendedor da Crest aqui no Brasil, cara. Eu tive uma vez um computador de uma aluna minha, um computador com 11 meses de garantia. Ele resetou sozinho. Aí eu mandei lá para eles, cara, eu falei: eles têm como fazer um reset lógico lá na Cresce. Cara, trocaram por um novo, cara. Tava na garantia, trocaram no novo. Até curioso, porque ela até, é um negócio até curioso, porque ela recebeu um computador novo, falou: puxa, mas eu perdi meus logs. Eu falei: não, mas você tá com um computador novo, né? Aí ela ficou até meio, entre aspas, chateada, porque ela tinha perdido os logs que ela tinha lá de, sei lá, 1 ano de mergulho. Eu falei: não, mas pensa que você tá com um computador novo, aí obviamente não tem como passar, né? Mas, aí falando do Sherotter, como a gente passa os dados pro celular ou pro notebook, cara, nem isso você perde, porque você deixa isso em nuvem e você consegue, inclusive no Sherotter, você consegue colocar, digamos que você tenha 1000 mergulhos, você consegue, e você comprou o computador agora, você pode botar que o próximo mergulho seu é o mergulho de número 1001 e ele já pega a sequência de mergulhos que você tem. Até isso você consegue fazer. Então o nível de customização chega a esse ponto, por exemplo. Então é legal. Você vê que tem aí Por isso que foi interessante tudo isso que você falou, e a gente ter essa condição Você vê que tem aí todo um universo enorme, né, Leandro? Isso que é legal, né, cara? Bastante coisa. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém? Tusa, Filipão falou, Paulão já falou. Edu e Murilo acabaram entrando aí mais no final, querem contribuir com alguma coisa? Tô sim.
É. Eu acompanhei parte disso, Edu. Você demorou bastante tempo. Pra você ter uma ideia, cara, é, pra você ter uma ideia, tem um cara que viaja comigo, ele viaja comigo às vezes uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos. Cara, uma vez ele pegou e falou, pô, Luiz, eu quero comprar um colete. Eu falei, cara, pra você não faz sentido. Eu falava pra ele, pra você não faz sentido comprar um colete, porque você viaja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, cara. Pra você é mais conveniente pegar e alugar no lugar. Cara, eu falo pra você, Edu, Leandro e demais, ninguém faz isso, cara. Os caras pegam já. Nós estamos falando de um cara que teria a condição de comprar o colete que ele quisesse, cara. O cara pega e já meteu um colete de 8 pau no cara, mas sem dó, cara. Sem dó. Eu não faço isso, cara, porque eu já vi muita gente fazer. E o que eu falo pra todo mundo, cara, vocês aqui, eu conheço vocês com tempos diferentes, né? Pega aí o Paulão, não estão falando de 15 anos, o Edu parece que não, mas estão indo quase 10, né? O Murilo também bastante tempo, o Felipe já há um tempinho, o Leo, aqui todos vocês faz alguns anos já, não é coisa simples. Mas, cara, o que eu sempre falo para todo mundo, o que rola é a confiança, cara. Então, assim, graças a Deus, cara, eu tenho a confiança do pessoal então, assim, hoje eu não preciso. Você vai vender o curso, que nem. Eu brinco com o Edu, por exemplo, eu brinco com o Edu no negócio do Dive Master, eu brinco com ele faz anos disso daí. Brinco, falei, cara, e ele, pô, mas será mesmo, tal, não sei o quê. Pô, outro dia ele me ligou e falou, acho que agora chegou a hora de eu fazer. Pô, nós estamos falando de um cara aí que é fera, tem bastante tempo de mergulho e chegou à conclusão que quer dar um passo a mais, cara. Mas na hora que ele achou que tinha que fazer, cara. Então isso que é legal. Veja, nós estamos falando de um cara que. Aconteceu isso com o Felipe também. Tanto o Felipe quanto o Edu, os dois são do Rio. Então, assim, porra, é claro que tem gente, é claro que tem boas escolas no Rio. Não tenho dúvida disso. Mas, pô, pra mim é um puta motivo de orgulho o cara tá a 400 quilômetros daqui e querer fazer um curso comigo, cara. Então, assim, isso seguramente pra mim é um negócio que é lisonjeiro, sem dúvida alguma, né, cara? Sem dúvida alguma. Isso é um negócio importante pra cacete, né, cara? É aquilo, varia das coisas, por exemplo, você vai começar ali, as coisas para ter começar, você vai falar, você vai ter é só não ter É isso, não. Não. É. Não, nós vamos finalizar já. É. Uhum. É. Ah, sem dúvida. Não, entendi. Mas veja só, ma- eu comprei Paulão, só um detalhe. Nessa época você tinha que altura e peso. Só porque aí os caras vão entender. Porque eu 1,81 e pesava 90. tá. O Paulo é um cara forte, é um cara grande. Então, para ele o que acontece? A nadadeira, ele tinha uma Super Channel, cara, uma Mari Super Channel, que é uma nadadeira que, por exemplo, pro Leandro é uma nadadeira boa. Pro Paulo ela era pouca. Hoje ele tem uma Rolls F1 que para ele é a nadadeira melhor, cara. Esse negócio, assim, como é que eu descobri que eu precisava trocar? Cara, eu tinha dúvida que ele estava meio apertado. Eu não acompanhava. Não conseguia acompanhar. Eu ia falar. Eu estava conversando com ele. Eu vou te passar. Eu faço. Os caras fazem.
Sim, sim. Aí eu conversei com o Fernando, É. Sim. Essa observação do Felipe, aí resolvendo o teu negócio, Leandro. Por exemplo, teu primo. O teu primo tinha uma nadadeira Tusa. Essa nadadeira Tusa, ele deu pro Tusa, que está aqui conosco. O Tusa é um cara, o Tusa é um cara de porte físico, ele é mais magro que o teu primo. A nadadeira que o Tusa, você usou essa nadadeira a primeira vez agora que a gente foi na viagem, não foi? Ou você já tinha usado? Não. Então, mas usou agora no Enterprise, a primeira vez. Foi. Então, por exemplo, essa nadadeira, quando eu vi ela com o teu primo, com o Gustavo, eu falei, Gustavo, essa tua nadadeira ela é muito mole para você. Falei, aí que eu fiz, ele usou a minha. Ele falou, cara, essa aí, ele foi lá e comprou uma igual a minha. Então, por exemplo, o teu caso é exatamente o que o Felipe acabou de falar, cara. O teu caso é fácil. Só que eu vou esquecer isso daqui a 3 minutos. Você não tem a dúvida disso. Na próxima vez que a gente for melhorar, quando você voltar, você me lembra que eu levo uma nadadeira a mais para você. E mais do que isso, você experimenta. Porque, por exemplo, cara... Mas assim, eu acho que, no modo geral, acho que está muito bom. Entendi. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Entendi. Tá. Entendi. É. Entendi. É.
O teu não, a tua ideia tá aprovada, não tem o que eu dizer. O que eu vou repetir de novo, o que eu acabo isso daí, o cara que eu pego desde Open, eu consigo fazer isso em loco durante o curso, eu faço isso tranquilo. Agora, o que você está propondo é justamente um caso que nem você não foi meu aluno. Então, de repente, ter uma opção é isso. Não, entendi. Não, e quantas pessoas que não são seus alunos vão você levar? Exato, é verdade, não. É. Sim. Sim. E até porque sim. Não, conteúdo é. Não, é porque esses conteúdos existem. Existem em inglês, né? Eu acho que vale, de repente, fazer alguma coisa em português, sim. Sem razão. Boa ideia. Porque as pessoas que vão Sim. E outra coisa, e tentar fazer um negócio assim, por vezes outra coisa que acontece muito em loja, o cara ele quer te empurrar o que ele tem lá. Muitas vezes, cara, eu dou exemplo, a Luciana, minha mulher, todos vocês conhecem. Porra, cara, ela pega a primeira nadadeira que venderam pra ela, cara. Ela é uma menina, o porte físico dela é pequeno. A nadadeira dela era uma nadadeira pra homem. Venderam porque é a que tinha, cara. Então, assim, por exemplo, dando outro caso, essa nadadeira que o Paulão usa, essa nadadeira resolveu a vida do Paulão. Eu tenho praticamente certeza do que eu conheço aí. Pegar Leandro, né, Tusa e Felipe, né? E acredito até mesmo que o Edu também. O Edu talvez goste, porque o Edu faz mais kickfrog, não pode até ser, mas vocês três é uma maneira que não serviria para vocês. Eu próprio acho ela pesada, você entendeu? Mas é uma nadadeira que, para ele, como ele deu depoimento, ele resolveu a vida. Então, tem isso. Então, assim, tem o lance de pelo menos esse conteúdo para dar um norte, que nem o Leandro sugeriu, mas acaba tendo esse negócio que o Felipe falou também, né? Da gente também, de repente, ter a oportunidade de testar, né? Eu por vezes, eu tive marcas de importadores, eu já fiz muito, chegava equipamento novo, eu testava e fazia relatórios, davam para eu testar, para eu fazer relatório. Porque falou, ó, testa aí, fala o que você acha, se vale a pena a gente importar, eu já fiz muito isso também. E agora uma outra dúvida, aí eu pergunto mais para nesse caso, é que o Eduardo acabou entrando mais no final. Edu, essa vez eu consegui gravar, então depois eu vou conseguir subir no YouTube, e depois eu queria que, se possível, desse uma olhada para ver o que vocês acharam. Mas eu vou perguntar então mais pro Tusa, que participou das duas. Ô Tusa, você acha que ainda o conteúdo de hoje foi muito denso, ou já foi um pouco mais dinâmico que a outra vez, que ficou bem comprido? O que você achou? Tá. Porque a outra vez, só para vocês entenderem, a outra vez eu apresentei 7 destinos de mergulho, ficou muito longo e acabou ficando um pouco disperso. Aí o próprio Tusa foi um dos que sugeriu, cara, pega um assunto só e destrincha. Eu até dei uma limpada, assim, na minha opinião, eu acho que podia ter limpado mais a coisa, porque o negócio às vezes é eu falar, sei lá, fala 15 minutos, o que eu acho que vale muito mais isso que a gente está fazendo agora, essa discussão, do que eu falando sozinho, entendeu? Acredito que vocês devam concordar com isso.
É um pouco, imagina ele está falando dos 3 termos lá, está falando de computador, de regulador e... Tudo junto, tá louco, né? Sim, sim. Não, a tendência, inclusive, tanto o regulador quanto o colete, a tendência é que seja um negócio mais simples. Aí eu vou fazer uma apresentação bem curta mesmo, pra gente bater esse papo aqui. Para mim, o que interessa mais é esse papo aqui, e a gente acabar, não 3 horas da manhã, que senão ferra o Leandro, coitado, precisa dormir aí, tranquilo. Pessoal, vai lá, fala. A ideia do Leandro é fantástica. Uhum. Aproveitando também do curso, faz um item só, razoavelmente nada, e você abre, pessoal, certo. Sim, sim. Sim, sim, sim. Porque se você for pensar, exatamente o que o Leandro contribuiu, ele deu o que doeu para ele, foi essas coisas. Então foi legal essa colaboração, porque a gente às vezes é interessante, sim. A outra vez eu quis fazer, se eu não me engano, eram 6 ou 7 destinos, cara. Ficou muito comprido e foi o que o Tuz havia falado. Falou, cara, faz um só que acaba sendo muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que ser bem pensado isso daí, porque assim, eu tenho que ser objetivo final. Você começa a ter muitas perguntas, mas hoje, toda vai conhecer Claro, não, tanto. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas aí o que acontece, por exemplo, por isso que a gente, quando fez a outra reunião, nós saímos com algumas ideias, né? Houve isso, então o pessoal falou de uma forma geral de equipamento, por isso que surgiu, aí ainda assim eu quis, por isso que eu estou fazendo as enquetes no grupo, essa que é a ideia, porque para mim, eu sei quem respondeu as enquetes, é até curioso, teve gente que acabou respondendo que infelizmente não pôde estar, mas você, por exemplo, foi um dos caras que respondeu, né? Por isso que eu falei, pô, acho que o Leandro vai aparecer, então isso é legal, porque é justamente isso, a ideia é o quê? Eu brinco, a ideia, cara, é pra gente bater um papo, foi o que eu falei, você mesmo, a gente faz alguns meses que não se vê, né? O Paulão faz algum tempo que eu não vejo também. O Felipe ainda não veio na laje no final do ano. O Edu já faz algum tempo que eu não vejo. Então é legal essa oportunidade também. Mas sem dúvida, na hora que a gente vir que está entrando em outro assunto, você vai, opa, pessoal, deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente ter um novo assunto, sem dúvida alguma. Tranquilo. Pessoal, mais alguma coisa? A troca de experiência levou, por exemplo, de colete. Eu sei que é site, já entrei, já vi na internet e tal. Mas pra mim aqui no Brasil parece sem gostar pra caramba. Então quando você vai escutar alguém curso, vai falar, Sabe uma coisa que vai acontecer lá na nossa viagem? Você está no grupo da viagem, você viu aquele rapaz falando, né, o Márcio? O que vai acontecer? O cara lá, ele vai usar, por exemplo, um colete de side com um cilindro só. Você vai ver, cara, que é um negócio que quando eu dou o curso de side, o cara imagina que vai mergulhar todo torto e tal, e você vai ver que é uma opção também, cara. Então, é legal isso daí. É legal, você tem razão. O Leandro também está falando, porque uma coisa é a gente ver lá no YouTube, o cara mergulhando com isso. Outra coisa é que você tem um cara aqui no grupo falando, olha, isso, para fazer isso, para fazer Claro. E aí pegando até um gancho desse negócio que o Felipe falou, e inclusive, cara, a gente tem até uma oportunidade de às vezes querer fazer, dá pra fazer, cara, quero dar uma testada nesse negócio, dá pra gente fazer, cara, leva um colete desse pra você experimentar, por exemplo, dá pra fazer isso.
Claro que a gente, para fazer o que eu brinco, o test dive, que eu falo, tem que ser, tem que pegar numa hora, tem que pegar um Enterprise da vida aí, que acaba sendo mais fácil do que, você não vai querer testar isso na viagem que a gente vai fazer pro México em novembro, aí não, aí você tem que mergulhar porque você tá habituado, mas dá pra gente combinar isso daí sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas legal, pessoal. Então, assim, mais uma vez, agradeço aí a paciência de vocês, agradeço a presença, sobretudo. Obrigado mesmo. E vamos que vamos, vamos que vamos. Obrigado mesmo. Gostei aí, acho que essa é a ideia. Então, eu vou fazer, eu tinha falado negócio eu acho que fazer uma vez por semana fica muito. A gente vai tentar fazer a cada 15 dias. Então, daqui a 15 dias, a ideia é que a gente pegue, então, o regulador, depois daqui a um mês a gente pega colete, então. São os próximos 2 assuntos. E já vão pensando aí para daqui a 45 o que nós vamos fazer. Beleza? Pessoal, obrigado. Uma boa noite para vocês, então. Obrigado mesmo, obrigado pela presença, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, legal. Falou. Tchau, tchau.